livros Anália Franco, A Educadora e Seu Tempo, A História da Psicologia Transpessoal no Brasil, O Menino que Rasgou a Nuvem e Mulher de Palavra, Encantada, Maldita, Bendita. Atualmente trabalha na clínica psicanalítica. Numa Ciro é psicanalista do corpo freudiano, Escola de Psicanálise, Rio de Janeiro, poeta, letrista e artista performática. Criou um monólogo cantante, espetáculo de teatro e canto. Mestrado e doutorado em Ciência da Literatura pela Faculdade de Letras da UFRJ. É pesquisadora associada do Programa Avançado de Cultura Contemporânea e coordenadora da Universidade das Quebradas, curso de extensão PAC UFRJ, onde fez pós-doutorado em Cultura Contemporânea. E a Érica Peçanha é antropóloga e desenvolveu pesquisas de pós-graduação e pós-doutorado sobre produção cultural da periferia. Autora do livro Vozes Marginais na Literatura e coautora de Polifonias Marginais. Pesquisadora do projeto Democracia, Artes e Saberes Plurais e do N Periferias, grupo de pesquisa das periferias do IEA-USP. A gente vai ter as falas das debatedoras nessa sequência e depois vamos abrir para perguntas e comentários do público. Passo a palavra para a Eliane e desejo a todo mundo um ótimo evento. Bem, boa noite a todos os participantes, boa noite a Érica, a Numa, a Isabela. E é sempre uma alegria compartilhar esse espaço e ter a oportunidade de estar na minha escola, o CEP, pela qual eu tenho tanto carinho. Agradeço a Valquíria e especialmente ao Ernesto por mais uma oportunidade de estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, vulneração histórica dos corpos. Este é o debate. E eu começo emprestando as aspas do rapper Emicida do álbum Amarelo. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobre vivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir aí. Por meio dessa produção cultural, a Emicida pode falar de um indivíduo, falar de si, mas ele também é um megafone da voz coletiva de corpos negros, pobres, periféricos. Eu incluiria aqui todas as mulheres. Temos, desse modo, a palavra, a fala, a voz, um conjunto potente que interessa a psicanálise. Pois se a escuta é a ferramenta de que dispõe o analista, as palavras e a fala do analisante são matérias-primas preciosas que miram o surgimento de uma voz. Ao receber em sua clínica o sujeito que busca por análise, o analista acolhe fala e cicatrizes, marcas sociais. Desse modo, ainda que seja o sujeito do inconsciente, aquele que interessa a psicanálise, para pensar a prática psicanalítica no Brasil, requer considerar a história de vulneração e de desigualdade e a violação de direitos fundamentais a que são submetidos muitos dos que procuram por análise. Ao reconhecer que a desigualdade histórica, a exclusão, as questões de classe, o racismo, o machismo estrutural, a misoginia, são cicatrizes que marcam a subjetividade e causam sofrimento psíquico, a clínica psicanalítica tem um desafio. Nesse sentido, esse debate se propõe a fazer uma reflexão sobre a singularidade da nossa psicanálise num país como o Brasil, em que o sofrimento psíquico é atravessado por outros, como, por exemplo, a cor da pele, a vulnerabilidade social, a desigualdade de gênero, requerendo trabalho e esforço de simbolização frente ao real maciço que se apresenta, atualizando a desigualdade histórica. Em que momento a diferença se tornou desigualdade? Como as produções culturais podem colaborar para as denúncias sociais em sua diversificação de temas? Nós estamos interrogadas por essas questões.
Permitir que fale o sujeito em próprio nome. Aí reside a aposta para a possibilidade de elaboração e ressignificação da herança ancestral de memórias coletivas e suas cicatrizes. Sendo a psicanálise uma clínica viva, o psicanalista testemunha em seu ofício o trânsito das vidas, os acontecimentos na vida do sujeito, mas também suas relações com os mecanismos sociais e seus impactos na vida subjetiva, quando ele se vê fortemente ameaçado por cenas muito próprias de uma quebra do pacto civilizatório. Coloco aqui em relevo, sobretudo, a população negra, homossexual, trans, gays, mulheres, que nos trazem narrativas sobre quão difícil é resistir à violência cotidiana, que sorrateiramente se infiltra nos dias, nas falas, num simples gesto, na naturalização dos fatos e das manifestações de covardia nos comportamentos preconceituosos, racistas, homofóbicos, machistas e misóginos. Duro mesmo, diz uma analisanda, é quando a gente vai se acostumando, parando de questionar. Uma outra diz, fulano sempre me corta, toda manhã começa tudo de novo. Às vezes penso em costurar a boca. Frases como essa ganham outras nuances, mas denunciam a emergência de que a moda de Emicida se fale sobre vivência. Marco minha posição em torno do que considero indispensável para pensar o tema aqui em questão, que é o diálogo da psicanálise com outros campos do saber, como nos propôs Freud desde o início. Temos muito a ganhar com a literatura, com a filosofia, com a antropologia, com a vida cotidiana, com a sabedoria popular. Numa e Érica poderão falar de outras descidas ao inferno, ou das mesmas de um outro jeito. Eu colocarei em relevo o inferno feminino. Me voltarei para as falas de algumas mulheres, mais do que as suas cicatrizes. Antes que eu pudesse escutar na clínica psicanalítica, escutei rezas de minha avó benzedeira, ela que costurava corpos doloridos com linhas e palavras. Escutei histórias de mães cujos filhos haviam desaparecido. Escutei as palavras de Clarice Lispector, Suasana, Joana, Lore, sua Macabeia. Em A Hora da Estrela, a Macabeia, uma moça nordestina, é a protagonista, que ao sentir fome antes de dormir, alucinava a coxa de vaca, mas mastigava mesmo era papel, bem mastigadinho. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua, diz Clarice. Ela que precisava falar da nordestina para não sufocar. E assim, denunciava com suas palavras o estado de urgência e de calamidade pública. Cito Clarice. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a conheçais na rua, andando de leve, por causa da esvoaçada magreza. Pois é, Clarice, fiquei para sempre alertada por suas palavras, e mesmo que eu me distraia, essa presença magra e anônima de Macabeia estala seus dedos e me desperta. Conheci meninas macabeias, meninas pretas na rua, acompanhei suas vivências e conheci seus códigos linguageiros, nos anos de 1990. Ao colocar-me em posição de escuta, pude abrir palavras feridas, caladas, rompidas daquele silenciamento. Seus corpos como lugar de registro de suas histórias intensas, a pouca idade que carregava há séculos de um feminino deslocado, humilhado, abusado, violado em seu direito, a cor de suas peles a denunciar o lugar social ocupado pelos seus antepassados, a isso testemunhei. Suas falas lacônicas, com intervalos, eram como espinhos. Palavras pontiagudas que vinham, junto com seus olhares perdidos e desamparados, provocando desconforto e tontura, puro mal-estar. Mas até que pudessem falar e eu pudesse escutar, fui ali em seu território uma espécie de forasteira. A hostilidade com que eram tratadas ganhava sua revanche no encontro comigo. Essa postura, ao lado da sílaba que incluíam no meio das palavras, esfregavam mais do que a cola de sapateiro na minha cara. Mostravam o real das suas vidas socialmente visíveis
e propunham que eu entrasse no subterrâneo do esquecimento para experimentar uma fagulha do que era ser condenado a viver naquela condição. Assim, a cola que as entorpecia era um despertador para aquele que, assim como eu, havia tentado ter acesso a elas. Foram muitas tentativas até que eu pudesse ser acolhida sem desconfiança. A primeira lição que eu aprendi foi que assim que se chega na rua, não se deve perguntar o nome desta ou daquela. Isso soa como interrogatório e produz distanciamento. Lembra a postura de delegado. Enquanto eu estava de fora, escutava que, de algum modo, seus nomes próprios eram encobertos como quem se defende. O nome de verdade se conta aos poucos, quando os laços se estreitam. Mais tarde, a psicanálise me ensinaria que para que o encontro se dê, necessário é criar um espaço, ou de transferência. Também escutei fontes históricas em arquivos com cartas, revistas, jornais, atas, à procura de outras vozes femininas. Encontrei a Anália Franco, jornalista e educadora que acolheu crianças pequenas, nascidas no período do ventre livre, que perambulavam pelas ruas. A Anália empreendeu um modelo de escola inclusiva, independente da cor da pele, da religião e do gênero. Ela se preocupou com as mulheres arrependidas, leia-se aqui, prostitutas, mulheres separadas, e as acolheu em suas oficinas de aprendizado e de trabalho nos primeiros anos do século XX. São essas algumas das mulheres que deram oportunidade para eu abrir palavras e escutar para além das cicatrizes. Todas colaboraram para eu me deparar com mulheres histéricas. Me acheguei à psicanálise atravessada pelo fato de Freud, um homem branco e médico, ter cedido a palavra para as suas primeiras pacientes histéricas, para mulheres. Na virada do 19 para 20, especialmente difícil para o contingente feminino e para todas as populações que não se inscreviam no ideal de capacidade, ordem, razão e de normalidade, aqui incluem-se loucos, negros, deficientes físicos, Freud foi o médico que se colocou em posição de escuta da palavra calada nas mulheres daquele tempo, contrariando a lógica estabelecida. A lógica de que a elas restava ficar constrita entre a subserviência aos pais e a dependência econômica dos maridos. O inconsciente nasce dessa subversão, no intervalo entre a fala da mulher e a escuta do médico. Uma escuta que se propõe a despertar a paralisia do corpo feminino, escutando seu grito e abolindo o tormento de que padecia. Tormento esse que não tinha nenhuma determinação orgânica. Freud, assim, permitiu que se falasse de vivências. Aqueles corpos em contraturas denunciavam a ordem estabelecida, a subordinação forçada, o impedimento de um exercício pleno da sexualidade. Na língua ditada pela mulher, Freud escuta palavras que o conduzem às histórias das suas vidas privadas. Além de escutar, coloca-se naquele momento em posição de escriba e de tradutor, de modo que formula alguns dos seus conceitos a partir do que testemunha das suas falas. Ao aproximar-se das histéricas, toca no encantamento da oralidade, das histórias do feminino, lá onde as palavras eram mantidas congeladas. Essas palavras congeladas no corpo podem ser lidas como conservadas para serem abertas um tempo ou outro, sem perder seu sabor ou saber. Será Freud aquele que, na sede de desvendar a patogênese da histeria, desencantou, descongelou as palavras desorientadas, absolvendo-as do corpo de suas pacientes para que ganhassem sentido na reescrita de suas histórias? Como homem do seu tempo, ele cultivava um espírito de cientista e estava em sintonia com o discurso médico à sua volta, mas sentiu o limite desse discurso para suas formulações teóricas. Sempre esteve mais atento à escuta do sintoma e aos dados que a clínica lhe oferecia e que eram para ele sempre mais fortes que o compromisso com a teoria. A nós, analistas, acredito que importa o mergulho nas profundezas obscuras da vida do feminino, a fim de resgatar certa narrativa perdida, marcada pela dor dos seus corpos forçados a serem amputados, do erotismo, do desejo, e mascarados por sintomas, muitos dos quais manifestados pela projeção pélvica e arqueamento do tronco, que simulam uma relação sexual, mas também uma possessão com requinte demoníaco. Tirar das trevas essas bruxas parece ter sido uma aposta inconsciente de Freud
a contar a desfaçatez no modo como a psicanálise se apresenta no auge do iluminismo científico do século XIX, dando ouvido à mulher e garantindo-lhe espaço de fala, ainda que o interesse em jogo fosse a histeria. Diante de pacientes como Ana O., Amy von N., Miss Lucy R., Catarina Elizabeth von R., Freud teve a oportunidade de percorrer os meandros da histeria em sua busca de uma verdade sob máscaras dos seus sintomas expressos em exageros. É preciso lembrar que poucas eram as mulheres que tinham acesso à leitura e raras escreviam. E quando escreviam, usavam pseudônimos masculinos. Era nesse terreno árido e sensível que Freud se metia e que a presença feminina ganhava expressão pelo desatino. Quando começa a escutá-la em seu consultório, Freud não sabe a priori qual a direção que seguirá com suas hipóteses. Sua teoria vai nascendo junto com a voz das pacientes, que, com suas histórias, material mnemônico, desafiam Freud a ficar em silêncio para poder escutar e percorrer com elas, pelas cadeias de lembranças, momentos não exatamente datáveis, personagens, cenas familiares, que afetaram seus corpos. O encontro de Freud com as histéricas inaugura a clínica da escuta, e é pela via da experiência da linguagem que essas mulheres, ao narrarem seus sofrimentos, depositam em Freud um saber sobre elas. Na prática, o que vai aparecer é que cada uma delas carregava a seu modo esse saber não sabido, e que depositar no outro tal saber foi a fantasia necessária para que o tratamento pudesse ter início. Pelo fio da escuta de Freud, algumas delas conseguiram guiar-se para dentro de si em busca das suas verdades e com elas colaboraram para a criação do conjunto de palavras do idioma da psicanálise, traduzido em materialidade psíquica. Com a histeria, Freud aprende e nos ensina que a conversão é um modo de tradução do corpo de alguma coisa que afetou o sujeito. Acontecimentos nunca estão sós, mas acompanhados de sensações corporais e impregnados de afeto. Só mesmo pelo recurso da fala pode-se dar vazão a esse mar pulsional que necessita escoar em palavras para aliviar a exaustão que faz padecer o sujeito. Finalizo aqui a minha contribuição e queria deixar registrado que sigo meu percurso nas pegadas de outras mulheres. Faço uma reverência a todas aquelas silenciadas, a todas aquelas vítimas de feminicídio, a todas as mulheres pretas, indígenas. Reverencio Marielle Franco, cuja vida foi roubada, cujo corpo foi tombado, mas cuja voz ressoa e jamais será silenciada. Marielle presente. Compartilho agora uma música, letra e voz de uma analisante, uma mulher que descende de pessoas negras que ajudaram a construir a história do nosso país e que bem pode resumir o que aqui tentei transmitir. Ela que, calada, escutou palavras de outros sobre si, como chicotes que cortam. Agora entende que ou ela canta ou é escanteada. Sua voz a mantém viva. Compartilho com vocês essa música. E quando eu canto, desfaz o quebranto, meu santo me olha, eu canto. E quando eu canto, deságua meu pranto, vivo minha história. Canto, canto por cantar, canto pra vagar a minha memória. Canto, canto por amar, quero me eternizar nas lutas e glórias, laia, e sem dizer que o meu cantar também traz muita magia. Quem tá triste fica alegre, o meu canto não se perde, nem de noite nem de dia. Por isso vou continuar nessa fonte de energia e aproveita e chama o povo pra vir comigo de novo, distribuir essa alegria. Canto, e quando eu canto,
desfaz o quebranto, meu santo me olha. Muito obrigada. Passo a palavra a Numa. Olá, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite, Eliane. Muito bom estar aqui com vocês, dividindo um trabalho que nos dá prazer e, ao mesmo tempo, tanta dor. Vem de tanta dor. Eu gostei muito de você ter retirado dos versos do Emicida o tema do nosso trabalho. É muito caro para mim o trabalho do rap, que eu me dediquei, vou dizer para vocês aí. Quero dizer que eu conheci a Emicida no avião, indo do Rio para Campina Grande, parou em São Paulo e estava no avião um DJ daqui, Marechal, e eu que íamos para Campina Grande, e fomos, que é a minha cidade, onde houve, em 2007, um encontro do rap com o repente, de todo o Brasil. Quem foi que promoveu isso? O ministro Gilberto Gil. Quando ele viu os rappers fazendo batalha de rap, de repente, ele disse, olha, os repentistas também faziam. E quando ele foi ministro, ele fez esse encontro lá. E como eu estava estudando o rap, eu fui falar também, porque teve mesas de trabalho e teve os encontros de raps com repentista, e estava lá o Emicida. Que coisa linda estarmos aqui, não é? Homenageando-o, de certa forma, porque ele foi um dos que fizeram esse trabalho, né? Então, eu vou ler meu trabalho. Meu trabalho se chama Quando a Diferença se Transforma em Desigualdade, que é minha pesquisa atual. Espera aí. Eu fiz um poema, que no final eu vou cantar esse poema, sobre um trecho do Noturno de Schubert. Eu ofereço a cada mãe, a cada avó, cada irmã que chora abraçada ao vazio, onde havia uma criança que ainda não sabia que era pele-alvo. Pele-alvo foi dado por outro rap do Emicida. Então, nós morremos, talvez seja este o sentido da vida. Mas nós inventamos linguagem, isso pode ser a medida de nossa vida. Foi dito isto pela escritora Toni Morrison, quando ela tirou o Prêmio Nobel de Literatura, e faz parte do seu discurso no momento da cerimônia de entrega. Sigmund Freud já nos disse em diversas ocasiões o quanto sua obra deve aos escritores. Jacques Lacan, por sua vez, afirmou que o poeta se antecipa aos teóricos. Assim, é possível reconhecer as matérias-primas do ódio criador das explorações humanas nos rastros da história e das artes, nas múltiplas produções da linguagem. O eco das violências mais antigas ressoa em cada grito de guerra, explode em cada beco vulnerável, em cada quarto de despejo onde tentam escrever as Carolinas catadoras de histórias. Nas veredas dos sertões, romarias de macabeias riobaldam entre Deus e o diabo, onde nem mesmo 100 anos de solidão esgotam essa vocação humana de perder-se nos labirintos onde se entrecruzam a violência entre o desejo e o gozo. Para pensar sobre as diferenças e as diversidades em contraponto com a instauração das desigualdades, é preciso tocar uma vocação criativa e inventiva. O tempo de nossa mesa faz o tema de nossa mesa faz uma aproximação dialógica com os referenciais éticos e políticos,
os quais se articulam as produções estéticas que fundamentam os estudos da psicanálise, tanto em intenção na clínica como em extensão nas suas articulações com as outras ciências e artes fora da clínica. Estes referenciais nortearam também minhas pesquisas acadêmicas no mestrado e doutorado em ciência da literatura, quando eu tomei como objeto de estudo as letras do rap, que é um dos elementos da cultura hip-hop, e também descobri a literatura periférica no pós-doutorado, mas enquanto estudava e vivia atrás dos rappers. E aí eu encontrei também as literaturas nos primeiros saraus em São Paulo, que Érica sabe muito bem disso, foi quando eu a conheci, quando ela estudava cientificamente esse processo. Os rappers foram os primeiros a denunciar, através da arte, nos versos do rap, que eu denominei crônica poética de um genocídio, eles denunciaram essa extrema violência aos quais estão submetidos e ainda estão os moradores e moradoras das favelas e periferias das grandes cidades. No rap, capítulo 4, versículo 3 do disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, num certo momento eles dizem, já aí nos versos, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. E depois, minha cor não é uniforme, hashtag preto no topo bravo, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava farda. Isso é o Emicida que diz. Olha bem, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Estes artistas tomaram a palavra e informaram sobre as taxas de mortalidade e encarceramento dos corpos negros, antes mesmo que os cientistas políticos e sociólogos publicassem as análises com os mapas e os gráficos. Atualmente é impossível ignorarmos o fato de que o Brasil é um dos países onde imperam as piores formas de racismo e de desigualdade social, responsáveis pelo extermínio de jovens, em sua maioria negros, que já se conclui como um verdadeiro genocídio. Desde os anos 80, a gente foi dado nos registros que morre, em certos anos, morrem 60 mil jovens entre 14 e 24 anos. Houve anos, de 80 para cá, houve anos que somou-se 60 mil mortes por ano. Há 10 anos está se mantendo em 40 mil mortos por armas de fogo. Desses jovens, 75% são negros. Dessas mortes, 6 mil por ano são mortes pelas polícias, das quais 90% são negros. As artes e o ativismo político das periferias dão testemunho da compreensão de quem sofre os reveses desse ódio, motor dos processos que fazem a transformação das diversidades, diferenças sociais, étnicas, de gênero, culturais, isso que seriam apenas diferenças, se transforma em desigualdade de direitos, que repercutem diretamente na desigualdade dos direitos civis, jurídicos e de sobrevivência. São os espectros das desigualdades no Brasil camufladas em formações heterogêneas. Freud, em O Mal-Estar da Cultura, texto bastante conhecido, nos fala do nosso embate com a felicidade. Parece que temos mais intimidade com o sofrimento, que nos ameaça de 3 lados, a partir do próprio corpo, condenado à decadência e à destruição, com seus sistemas de alarme, dos quais não se pode prescindir, representados pela dor e pela angústia,
e a partir do mundo externo, que é capaz de nos aniquilar através de forças implacáveis e onipotentes. E nas relações com os outros seres humanos, os jovens que se dizem sobreviventes desse massacre cotidiano sofrem na pele essas desgraças oriundas das relações com os outros. Eles encontraram nos elementos do hip-hop, o rap, que é ritmo e poesia, no grafite, na dança, no conhecimento, uma grande possibilidade de fazer o luto, não só dos parentes e amigos, mas de todos que se encontram na mesma situação. Daí a máxima, periferia é periferia em qualquer lugar. O luto é transformado em luta para tentar mudar o destino e fazer história, ao mesmo tempo em que é preciso enfrentar o medo da morte anunciada. O rap trabalha nas fronteiras entre a realidade e a ficção, a crônica e o documentário, a poesia e a prosa, a letra e a música, o oral e o escrito, através do qual ouvimos as vozes das favelas, das ruas, das prisões e dos cemitérios. No rap, os mortos também falam, dizem os sobreviventes. Ouvir o rap também é escutar essas vozes. A periferia grita. Não subestimemos este grito que deu força à eficácia simbólica que promoveu o nascimento desse novo sujeito, o qual, concomitante à constituição de uma frátria, tomou a palavra, conquistou sua própria voz. Os manos cantam em uníssono o réquiem de seus mortos, o lamento das mães, o ódio que os aniquilam. E diz o rap: mas uma mãe que não se conforma, perder um filho dessa forma é foda. Da função, o que sobrou? Sei lá. Muito velório rolou de lá para cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Parei no meio do caminho e olhei para trás. Meus outros manos todos foram longe demais. Cemitério São Luís, aqui jaz. Rap é compromisso. Esse verso do artista Sabotagem, assassinado aos 29 anos, em 2003, aqui poderíamos dizer milhões de nomes, dos quais foram assim também assassinados. Marielle Franco, já falada aqui, presente, Kathleen Romeu, Moise Mugheni, Genivaldo de Jesus Santos, e muitos, e muitos, e muitos. Se tornou o lema do movimento hip-hop, do qual faz parte o rap. A identificação operou, nesse caso, para a formação dessa frátria, que reuniu aqueles que, ao enfrentar os mesmos problemas de racismo, pobreza e violência, escolheram o rap como estratégia política para uma possível saída. O que aflige a um, toca em todos, e dessa forma se cumpre a função inédita de romper com o silêncio milenar. Assim, eles criaram uma forma de convivência, onde os manos e as minas se organizaram numa espécie de frátria que contradiz os modelos de agrupamento chamados de massa, como aquela que Freud tão bem trabalhou na sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu. A identificação, no caso da cultura hip-hop, não é uma forma identitária imposta pelo super-eu, encarnado no chefe todo-poderoso. Aí se destacam, em meio a uma grande complexidade, processos de identificação que se desdobram no centro desses acontecimentos, expondo a emergência do sujeito, conceituado pela psicanálise como efeito do significante e constituído pelo desejo. A teoria psicanalítica sobre a identificação desenvolvida tanto em Freud quanto em Lacan nos ajuda a entender esses mecanismos que estão em jogo na ação dos sujeitos envolvidos nesse contexto cultural. Em um show memorável dos Racionais MCs, os precursores do rap no Brasil, o líder Mano Brown incitava aquela juventude, em sua maioria negra, a reinventar a sua vida. Dizia para cada um ser livre e que nem seu próprio filho era um Brauzinho. Assim, eles criaram as pautas de uma narrativa que faz ressaltar a gramática viva, subverter a sintaxe ao expor as veias abertas de uma cultura que sangra.
Os artistas do hip hop nos dão exemplo de tal eficácia simbólica ao criar um novo espelho para que seus corpos e uma nova história se formem para suas vidas. Ou seja, não as cicatrizes que vão falar, mas eles mesmos, os sujeitos. Esses artistas trabalham incansavelmente para se fazerem sujeitos frente ao desamparo nessas áreas chamadas periféricas, onde os benefícios dos progressos civilizatórios que eles mesmos produzem, são os trabalhadores, não voltam para lá. A sua arte nos dá a medida de que o sujeito é capaz, quanto ele é capaz quando ele transmuta o ódio em trabalho criativo. E aí eu quero saber quanto tempo eu tenho ainda. Bom, agora são 7h40, vocês combinaram uns 20 para cada uma? Como que foi ele ali? Entre 15 e 20, eu estou com quantos? Acho que pode tomar mais uns 5. Tá. E aí Então, a gente passa para a Érica. Tá. Então, eu vou dizer um trecho do discurso da Toni Morrison, porque ela conta uma fábula, e tinha uma senhora nos arredores de uma cidade americana, uma senhora sábia, velha e negra. E umas crianças chegam para visitá-la e fazem assim: velha, diga aí, a gente está com um pássaro na mão, diga aí se ele está vivo ou morto. Ela cega, sem saber que crianças eram, nem que idade tinha, não estava vindo, ficou calada um tempo e depois ela responde: eu não sei se esse pássaro está vivo ou morto, eu sei que ele está em suas mãos. E a Toni Morrison toma esse pássaro como se fosse a linguagem, e ela, a escritora, como a velha seria a escritora e o pássaro seria a linguagem. É lindo isso, que ela faz com que a gente seja responsável pela essa linguagem que transmite o racismo e que transmite tudo isso que a gente está vivendo e que estamos falando já, né? Então, ela diz, a linguagem de opressão não é uma simples representação da violência, é a própria violência. Não é a simples representação dos limites do conhecimento, é o próprio limite do conhecimento. Que se trate da linguagem estática, pronta para obscurecer, ou da pseudolinguagem das mídias estúpidas, que se trate da linguagem fossilizada da academia ou da linguagem científica mercantilizada, que se trate da linguagem perversa da lei sem ética ou da linguagem conhecida por manter à distância as minorias, a qual, escondida por trás da face literária, dissimula as atividades racistas. Todas elas devem ser demarcadas, denunciadas, castradas, rejeitadas. São tantas as variantes de uma língua que bebem o sangue, se alimentam das vulnerabilidades, dobram suas botas fascistas sobre a armação da respeitabilidade e do patriotismo. Tudo a avançar inexoravelmente para a linha de fundo do espírito que desce ao seu nível mais baixo. A linguagem sexista, a linguagem racista, a linguagem teísta, todas são linguagens características do discurso autoritário mantenedor da ordem. Não podem e nem permitem nenhum progresso do conhecimento, e muito menos o encorajamento da troca mútua das ideias. E assim, eu termino cantando a letra que eu fiz para esse trecho da música do Schubert. Escrevo ao meu país, nesta noite ruim, sem poder dormir, um pavão noturno, pés de gavião, asas do dragão, que fugiu da lua.
está voando aqui, neste nosso céu, pousa onde quer, sem dizer o nome, aparece assim, mudo e sem cantar, um rugido feroz. Ratatá, ratatá, tatá. As crianças ouvem e morrem. As crianças haverá, haverá, haverá uma noite em paz, uma só noite em paz. Olá, boa noite a quem está acompanhando a atividade agora. Levei uns segundos aqui para respirar, eu sou muito fã da Numa, gostei muito de ouvi-la mais uma vez cantar. Quero também agradecer imensamente ao convite do CEP e a oportunidade de ouvir e dialogar nessa noite com Eliane e com Numa. Eu quero cumprimentar também a quem vai nos acompanhar posteriormente a partir dessa gravação. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, para quem for nos ouvir em outro momento. Eu quero começar explicando que o modo pelo qual eu organizei as minhas reflexões para essa conversa de hoje partem da minha formação como cientista social, e uma cientista social que vem se dedicando a pensar as periferias urbanas com foco em sua produção cultural, mais especificamente a partir das obras, trajetórias e atuações de escritores e coletivos literários organizados em territórios periféricos. O que eu vou apresentar aqui hoje, então, são algumas considerações em torno dos versos do Emicida e algumas considerações em torno do objetivo proposto neste encontro, que é o de pensar a vulneração dos corpos e as leituras em problemas sociais, mas faço isso em conexão com a produção de sujeitos coletivos, de discursos estéticos e políticos elaborados pelo movimento hip-hop e pela literatura das periferias. Começo, então, minhas reflexões, lembrando que os versos que dão título a essa atividade de hoje são parte do rap amarelo, escrito e cantado por Emicida, artista que há 13 anos lançava sua mixtape e alcançava a projeção nacional como um MC. Leandro Roque da Silva, ao ser projetado como Emicida, nome artístico que remete a um homicida que aniquila os seus adversários nas batalhas de rima com versos, a partir de então tornou-se também um sujeito que fala a partir, para, em algumas situações, em nome de uma coletividade. Sendo assim, Emicida se somou a tantos outros famosos e anônimos que desde os anos 90 têm usado a tradição do ritmo e da poesia para produzir leituras sobre corpos, sujeitos e territórios negros e periféricos, entre outros temas. O rap, como o samba e o funk, é um estilo musical protagonizado por negros de classes e territórios populares urbanos, a partir de tradições culturais da diáspora afro-atlântica, mas também a partir de uma miscelânea de signos locais e também globais, tendo em vista que o rap é produto de uma indústria de massa e circula para além dos contextos de classe, raça e território que o forjou.
Por meio das letras, calcadas em versos rimados e com o propósito de trazer à tona condições de vida e visões de mundo com marcas sociais muito bem definidas, rappers, homens e mulheres, têm permitido que a história cultural, política e social brasileira esteja sendo contada também pela perspectiva de sujeitos que não apenas são comumente alijados de espaços de poder, mas que foram historicamente representados a partir da objetificação e da subalternidade. Desse modo, nas duas primeiras estrofes, em que os versos "Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes" aparecem em amarelo, Emicida diz assim: "Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes? Não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí." Considero que é importante lembrar que essa presença e visibilidade alcançada por esses artistas periféricos e negros na cena cultural brasileira permitiu que favelados, periféricos e negros, que sempre foram tema ou inspiração de criações artísticas, passassem de objetos a sujeitos de representação. E com isso mesmo, transformaram as suas perspectivas, experiências sociais e repertórios em linguagens específicas. O rap, assim como outras produções literárias das periferias e favelas, trouxe à tona novas vozes autorais e desencadeou outras possibilidades discursivas, estéticas e políticas de representação. Eu penso que no caso dos rappers e escritores periféricos, essa palavra vivida, escrita, cantada, lida ou declamada é uma das possibilidades de representação de si, de interpretação da realidade social e também de amplificação de ponto de vista desses sujeitos sobre seus modos de ser e de estar no mundo. O rap, assim como a literatura periférica, constrói discursos, entendendo o discurso aqui a partir da conceituação de Stuart Hall, para quem um discurso é uma versão da realidade, uma possibilidade de representação de objetos e conceitos que indicam o que se pode dizer sobre esses objetos e conceitos num dado momento histórico. Isso significa considerar que esses artistas e ativistas que estão associados a alguma ideia de negritude, de periferia, por meio das suas obras e também das suas intervenções, contribuem para construir discursos e também para pensar a si mesmos e a pensar o modo como eles se relacionam com um contexto mais amplo, na posição de negros periféricos, mas também na posição de artistas e ativistas. E considero que isso vale também para os artistas que foram forjados pelo movimento hip hop ou pela literatura periférica e que já ascenderam socialmente e que não vivem mais nas periferias e favelas. Entendo que isso vale no caso daqueles que ainda mantêm a sua origem negra e periférica como uma orientação para suas subjetividades e também para suas criações artísticas, como é o caso do Emicida. Entendo, então, que esses versos do Emicida nos dão a possibilidade de refletir sobre desigualdades que são produzidas a partir da leitura de corpos negros e periféricos, ou mais especificamente sobre a vivência dos efeitos do racismo sobre esses corpos, entendendo aqui o racismo como um sistema ideológico que hierarquiza e inferioriza corpos a partir da associação entre características físicas e atributos psicológicos, morais, intelectuais e estéticos. Racismo este que é sempre um fenômeno coletivo, estrutural e sistêmico, como nos ensinou Eduardo Bonilla Silva. Em seus versos, Emicida nos aponta que essas desigualdades geram condições de vida assimétricas e se traduzem em precariedade material
e em limites nas possibilidades de existir, inclusive em relação às possibilidades de falar e de ser ouvido. Sendo assim, eu continuo com outros versos de Emicida que evocam a possibilidade de fala e de amplificação dessa fala por meio do rap. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que eu vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Lembro aqui também que esse corpo cheio de cicatrizes, que é representado artisticamente nesses versos de Emicida, não pode ser visto apenas como um atributo físico, não pode ser visto como um objeto externo a ser tratado, mas ele é também uma representação de si mesmo, daquilo que pode ser considerado humano, de uma coletividade. O corpo, como nos ensinou Foucault, é também recinto do sujeito, das suas condições de vida, das suas condições de saúde. Por isso mesmo, eu reforço que o rap, assim como outras expressões da periferia, produziu também uma ressignificação desse corpo negro e desse corpo periférico, a partir da construção de outros discursos sobre esses sujeitos, seus corpos, suas subjetividades e vivências. Eu entendo, então, que essas expressões periféricas estão na busca de uma representação positiva e afetiva do que comumente esteve associado à falta intelectual, à falta material, à objetificação e à violência. Por meio da palavra, esses MCs e escritores estão agenciando subjetividades, estão agenciando modos de ser e estar no mundo, estão também assumindo outras identidades, outras posições de sujeito, e não apenas de trabalhadores, de vítimas, de carentes, de desprovidos de oportunidade, de excluídos sociais, de sobreviventes, que podem ser mobilizadas comumente para se referir a esses sujeitos negros, moradores de periferias e favelas. Eu entendo que essas expressões periféricas produzem, ao mesmo tempo, uma crítica social, mas também contra-estereótipos, ressignificações sobre esses corpos e territórios negros e periféricos. Como eu disse, são produções que ajudam a criar uma representação positiva desses sujeitos e seus territórios. Lembro aqui ainda que discursos são produzidos e produzem sujeitos individuais e também coletivos. E por isso mesmo, discursos, tal como esses produzidos pelo rap, fazem emergir sujeitos que são a um só tempo histórico e políticos. Eu finalizo dizendo que eu não penso que no caso dessa letra de Emicida se trate de uma negação da cultura da sobrevivência que existe nas periferias e favelas. Boa parte dessa letra de Amarelo faz referência à luta cotidiana dos moradores das quebradas para se manterem vivos frente às dificuldades de sustento, frente ao genocídio e à falta de direitos sociais básicos. Para além disso, frente ao risco de morrer a cada ano por conta de tudo isso. Mas eu penso também, concordando com a Adriana Facina, em uma análise recente sobre algumas narrativas de artistas periféricos, que aqui, em Amarelo, Emicida traz muita esperança, muita positividade, e acena com as possibilidades desses sujeitos negros e periféricos também vencerem as adversidades. Mais do que isso, ao afirmar em vários momentos da música que se trata também de falar de vivências, eu considero que Emicida está aprontando também para a resiliência e as potências desses sujeitos negros e periféricos. Resiliência e potência que vão se afirmar, entre outros aspectos,
nas formas de solidariedade que grupos sociais negros e periféricos criaram, nas suas formas de atuação político-cultural e também nas suas produções artísticas, como este rap, que é um elo de amor, de Emicida com as quebradas, com os sujeitos negros e periféricos. Era isso que eu queria trazer para o começo da nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada, Érica, Numa, Eliane. Vamos abrir, então, para as colocações do público. Eu peço que quem queira falar utilize o ícone de mão levantada, porque ele vai formando a nossa fila de colocações. E aí a gente vai liberando os microfones. Juliana, pode falar. Boa noite. Aí não sei para quem que seria a pergunta, quem quiser responder. A gente sabe que a psicanálise é uma coisa bastante elitista, né? E aí eu fico pensando o que vocês pensam, porque assim, eu não vejo assim muita entrada, assim, ultimamente mais, mas a gente não vê muita entrada da psicanálise nas periferias, enfim, a não ser, enfim, tem grupos de trabalhos, né, ONGs que atuam em periferias e tal, mas a gente não vê muito a disseminação, enfim, você não vê muito pessoas periféricas fazendo psicanálise, né? Então, não sei, o que vocês pensam sobre isso, se, enfim, não estou conseguindo formular muito bem minha pergunta, mas não sei se deu para entender. Que realmente é uma coisa elitista, né? Como que se insere isso, né? Nesse meio e como que a gente diminui, né, essa questão dessa elitização, né? Enfim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu posso começar comentando, mas acho que a Numa também consegue falar um pouco disso. Vou falar da minha experiência, né? A partir de onde é que eu me encontro com a psicanálise. O CEP, né? Ele tem uma rede onde psicanalistas se associam, enfim, a essa rede, e eles podem abrir espaço na sua agenda para receber sujeitos que buscam por análise, né? Que vêm da periferia, porque tem uma questão justamente nessa perspectiva de deselitização. E aí a gente vai estar falando realmente de valor, né? de preço. Então, eu vejo iniciativas como essa como uma possibilidade. Foi o motivo pelo qual eu entrei no CEP, quando eu vi que ao CEP tinha associado uma ONG, que é essa rede de atendimento. Porque a perspectiva que eu vejo a psicanálise é também um pouco de... Eu entrei nela entendendo que ela era também elitista nessa perspectiva, mas à medida que eu entrei e que fui fazendo a minha formação e que fui podendo abrir agenda para pessoas que podem pagar vamos pensar, não é o valor, né, o valor monetário, mas o que elas podem, o que está dentro das possibilidades financeiras dela, eu penso que é um furo já nessa perspectiva elitista. A gente vai ter outras redes, né, que também, sobretudo durante a pandemia, a gente foi vendo uma formação de muitos grupos de analistas que se propuseram atender, fazer essa escuta. A gente tem escuta na rua. Então, eu penso que nós, aqui no Brasil,
com a entrada de analistas novos e que estão preocupados e que conversam com outros campos, e aí a antropologia, como mencionei no início, com a sociologia, que vem investido também de uma tentativa de fazer algum tipo de mudança. Então, desse ponto de vista, eu não acho que é só elitista, eu acho que tem sim espaço para poder receber pessoas. Talvez o que a gente precise é ter mais psicanalistas falando e a gente tem aí hoje Dunker, que eu acho que é um analista muito importante, que vai difundindo, a gente tem a Vera Iaconelli, então as pessoas vão tendo notícias sobre a psicanálise. Eu acho curioso que muitas pessoas, hoje em dia, me procurem já pensando que quer um analista, guardada a importância de psicólogos e psicanalistas, mas tem pessoas que já procuram a psicanálise como uma abordagem. Tenho a impressão que está mudando essa ideia de elitismo, na minha perspectiva. Eu não sei o que a Numa pensa. Eu falo... eu acho que você tem toda a razão com essa preocupação. Nós, como Eliane, temos alguns analistas também que já começamos a se preocupar com essa questão. E não é só na psicanálise, todas as formações acadêmicas universitárias, há bem pouco tempo, a gente viu naquele rap, né, dos Racionais, onde ele diz 2% da população negra ou periférica está na universidade ou nas escolas. É um problema grave do país como um todo, em todas as situações de educação e tal. Há muitos analistas que se propõem a fazer atendimentos em favelas, conheço vários trabalhos. Na nossa escola, há a clínica onde as pessoas ligam e a gente caminha para os analistas para elas pagarem o que elas podem. Agora, eu queria, aqui como analista, fazer uma breve orientação nesse sentido, Eliane. Não sei o que é que você acha disso. Porque é o seguinte, a psicanálise, quando a gente chama intenção ou clínica, ela é 1 a 1, é uma experiência subjetiva absoluta, cada um é um. E Lacan já disse certa vez, se é cada um também vai dever o que pode. Se o analista tem que sobreviver também, e tem um mercado, vamos dizer, temos nós, como a arte, como tudo, tem seu mercado e tem a subjetividade. Então, dentro desse espectro, né, do mercado, vamos dizer, da medicina, da engenharia, da arquitetura, de todas de todos os serviços prestados pelos profissionais liberais, nós somos nós e os médicos também somos os que temos uma melhor possibilidade de oferecer algo mais aberto no sentido do preço, né? Agora, não gosto quando as pessoas chamam de clínica social, e tem alguns exemplos disso, chama clínica social, então aqueles já são identificados como pobres, como não podendo pagar. Não, é cada um que chega na sessão, o preço, o dinheiro, como tudo mais, vai fazer parte daquele discurso. Isso é que eu queria chamar a atenção. Não é o pobre que chega, cada um deve o que pode. E tanto faz pagar 10, 5 reais do que R$1.000 por sessão, sei lá, vamos dizer. Eu estou pegando de 10 reais a 1.000, não interessa, é o que é para aquele, o que sai daquela pessoa, quanto ela se dispõe que ela pode por isso. Entende? Então, é assim o meu pensamento. E acho que tem muita gente já pensando assim também. Eu estou falando em vários lugares. Já tem escolas que estão fazendo para a formação, já está abrindo, por exemplo, cotas, ao exemplo das universidades. Acho que são coisas que a gente precisa muito. Foi muito bom, Eliane, você promover esse debate nesse sentido, porque a gente tem que falar mais. E entre analistas de várias escolas, não só na nossa também, abrir para outros
entende? Então, eu acho que sua preocupação é legítima e a gente está pensando nisso. Esse nosso trabalho aqui já está mostrando que nossa preocupação tem alguém aqui falando preço e valor, exatamente. E a gente fica com o valor e o preço. Tem um preço porque para ninguém enlouquecer. Tem alguma coisa, mais ou menos, que se diz que faz um laço social, né? Um preço que se cobra não doidamente. Tem alguma coisa. A partir daí, cada um, analista também, seu estilo e seu posicionamento ético próprio, vai definir como é que ele vai fazer também, né? Eu estou nessa onda aqui. Érica, quer fazer algum comentário? Sim. Eu queria participar dessa conversa, obviamente não como uma psicanalista ou como alguém que é conhecedora dos debates nessa área, mas trazendo uma outra experiência, né? Eu fui docente da Faculdade de Saúde Pública da USP por alguns anos, e lá ajudei a organizar um evento chamado Outubro Negro, que visava trazer, então, temas relacionados às condições de vida e saúde da população negra em diferentes territórios para dentro da instituição. E, a partir dessa atuação, eu fui conhecendo, né, para organizar o evento, dialogar com as questões de saúde em seus diferentes desdobramentos, eu fui conhecendo algumas experiências, alguns coletivos daqui de São Paulo que tentam promover saúde mental a partir também de ações específicas em territórios periféricos ou com foco nas populações negras, né? E aí eu fico pensando que um jeito de participar dessa conversa também é trazer para a reflexão o quanto que a psicanálise é elitista, pensando também algumas referências e a própria formação dos psicanalistas, né? Eu tenho acompanhado a programação do CEP, sei que tem questões do presente, urgentes, que dialogam com distintas realidades sociais, mas acho que é sempre importante pensar também nessa importância de qualificar a escuta para diferentes sujeitos, né? Sujeitos também que, como disse aqui, são históricos, são políticos, que agem, que falam, que pensam e que sofrem a partir de condições materiais muito distintas, né? Então, talvez trazer aqui para essa conversa a importância de pensar também que um sofrimento psíquico, por exemplo, pode surgir a partir do racismo, da pobreza, da dificuldade de sobrevivência, e que é importante considerar essas questões sociais também para a formação e para a qualificação dessa escuta psicanalítica. Era só uma tentativa de participar aqui, trazendo essa questão de um outro jeito. Vamos escutar agora o comentário da Isabelle. Oi, boa noite. Vocês me escutam? Minha pergunta, eu acho que ela é um complemento, de certa forma, da pergunta anterior, e acompanha um pouco, acho que essa questão do raciocínio da Érica Peçanha, e que eu daí gostaria de ouvir até um pouco da perspectiva realmente psicanalítica, mas nessa linha da questão da escuta. Eu estou fazendo formação em psicanálise no CEP, e algo que me chama a atenção é que o sujeito ele é atravessado pelo social, né? O sujeito não se cria, não se inventa numa coisa completamente só, mas no setting, né? No momento analítico, se dá entre duas pessoas, né? A pessoa que escuta e o sujeito ali implicado. Mas como que a gente pode pensar, se é que há alguma diferença, eu acho que a pergunta está nessa linha, numa questão de manejo, né, justamente desse lugar da escuta, de como se trabalha essa escuta, para essa população que não tem esse acesso, está começando a ter, mas assim, que tem uma série de outras cicatrizes diferentes, talvez, das que primeiro tiveram acesso à psicanálise.
É um pouco nessa linha, essa curiosidade do manejo, da escuta. Se há uma particularidade, como isso se dá do ponto de vista teórico também, acho que é isso. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Obrigada. Quer falar, Numa? É uma boa pergunta, uma boa reflexão, que Isabelle também trouxe, que se coaduna com o que Érica disse. Há uma escuta de cada um. Isso a subjetividade num trabalho analítico, ele é absoluto. Agora, você tem razão, e Érica também. O que atravessa esses sujeitos, o analista não pode ficar à parte. Então, tem duas coisas. Primeiro, a gente não pode partir do princípio de que aquela pessoa que vem com todo esse sofrimento não teria condições de abstrações, de fazer uma associação livre, onde um saber do inconsciente aflora, que não só está ligado a essa dor social que eles trazem. Isso é muito importante, porque senão você fica pensando, eles só vão falar da pobreza, vai ter o analista não pode ter preconceito ao escutar. Ninguém que esteja marcado por determinada coisa, porque no inconsciente não existe uma questão ontológica do ser. Ninguém é no inconsciente, nem preto, nem branco, nem mulher, nem homem. Tudo é construído. Agora, cada um, a gente tem que partir desse princípio, cada um vai falar de um jeito que é subjetivo e não tem outro igual. Agora, eu aconselho vocês, depois eu posso passar para a Eliane, e você pode... uma live muito importante da psicanalista aí de São Paulo, a Isildinha Baptista Nogueira, que eu acho que ela fala muito bem desse lugar de um analista ao escutar sujeitos nessas situações vulneráveis. Ela, negra, quando ela foi fazer análise a primeira vez, que depois ela fez formação na França, ela tem um trabalho maravilhoso. E ela conta, é muito interessante, porque ela teve essa ousadia também de fazer essa passagem. Ora, se o sujeito é 1 a 1, como é que eu vou tratar nesse caso? A gente trata 1 a 1 quando eles estão falando de significantes, mas quando a questão é um signo, o analista tem que levar em consideração. Então, ela chegava sofrida com os problemas que ela estava sofrendo de racismo, e o analista dela, esse analista, nessa ocasião, mandou ela para o psiquiatra para ela tomar remédio, porque como se ela estivesse doente. Ela disse, eu não estava doente. Ela estava sentindo coisas que qualquer pessoa com o mínimo de vida, se está viva, vai sentir dor, que são, vocês sabem, ou o preconceito e o racismo na sua forma mais brutal. Então, ela hoje, quando ela está tratando dos sujeitos em análise, e que ela leva isso em consideração, e muitas vezes ela diz, você é negro, você é negra. Entende? Então, isso é uma peculiaridade que hoje não dá tempo a gente ir muito longe, mas eu quero dizer que isso é importante, que tem que ver no estilo do analista, de que forma ele vai tocar isso, para não transformar isso numa sociologia ou numa conversa de sujeitos. Ele tem que partir que a pessoa vai abstrair e, ao mesmo tempo, tem que levar em consideração esse seu atravessamento cultural e social. Tá? É importante isso. Então, é uma arte e uma ciência, ao mesmo tempo, a psicanálise. Né? A gente tem que... Não sei se eu me fiz entender, se eu cheguei perto do que você estava falando, Isabelle, mas é algo por aí. É muito importante isso que você disse, né, Numa? Porque tem essa artesania da psicanálise, né? É sempre, cada caso, um novo caso, cada sessão, uma nova sessão, e o sujeito do inconsciente é o que nos interessa. E, claro,
como nas nossas conversas fora daqui, tem essa coisa da banda de Moebius mesmo. Mas lá fora, estando aqui fora, enquanto um cidadão, um sujeito não investido de ser analista, sendo atravessada por questões sociais, eu vou pensar do lado de fora todas essas questões. Isso eu não deixo do lado de fora, né, quando eu entro num set, mas eu vou escutar o que esse sujeito diz do seu sofrimento, e é bastante curioso. Eu já tive exemplo de analisantes negros que eles chegam e eles nunca tocam no assunto de ser negro, não é uma questão, não aparece como uma questão, no sentido, aparecem outras situações de trabalho e tal, mas é tão curioso que isso está no bojo e que eles só com o tempo é que eles podem dizer se isso é ou não um sofrimento psíquico para eles, né? Porque eu acho que se a gente vai investido de que se um paciente chega e o fato dele ser negro já vai denotar que é um sofrimento para ele, a cor da pele, por exemplo, eu acho que a gente fica um pouco cego, né? E um pouco surdo para o que é que esse sujeito pode trazer, né? De novo, participando de uma forma mais lateral, mas dialogando também com algumas perguntas, alguns comentários que apareceram no chat. Então, o André menciona também talvez essa necessidade de trazer a periferia para a psicanálise, e o Bruno cita intelectuais negras e um intelectual negro que trabalham com essa questão, né? E complementando o que eu falei anteriormente, acho que era uma provocação nesse sentido, de pensar o quanto que essas preocupações participam, de fato, da formação de psicanalistas, né? Então, os coletivos que eu mencionei, e acho que essa pergunta que veio agora, como trabalhar teoricamente, tem a ver com isso, né? De encontrar referências que deem esse respaldo para a atuação de vocês, né? Então, vou mencionar aqui 2 coletivos que conheci nesse processo de organização do Outubro Negro, e que tem essa preocupação. Então, para além dos escritores que foram citados no chat, tem a Virginia Leone Bicudo, tem a Neuza Santos Souza também, tem o coletivo Ama Psique e Negritude, que faz essa formação aqui em São Paulo, e mais recentemente eu conheci uma experiência que eu achei muito relevante, que é um coletivo de profissionais da saúde que estão na rede pública, que trabalham no CAPES, que tem se organizado em grupos de estudos e em diálogos com intelectuais de outras áreas também, um grupo chamado Quilombrasa, que atua na região da Brasilândia, em São Paulo, pensando essa formação específica para capacitar os profissionais da saúde que estão no território periférico. Brasilândia é um bairro daqui de São Paulo bastante até estigmatizado pelas condições de pobreza e violência, mas eles estão nesse esforço, esses profissionais estão nesse esforço também de promover uma formação mais direcionada a essa atuação no território. Então, acho que o meu comentário é mais nesse sentido de provocar essa busca de referências, né? Para promover, então, inclusive, essa capacitação que é de ordem teórica também, concordando com a pergunta que foi colocada. Vamos escutar agora o André. Olá, muito boa noite. Em primeiro lugar, Eliane, um prazer te rever, minha colega de supervisão. Prazer, Numa. Prazer, Érica, e a todos os presentes. Bom, já que é um debate, eu achei muito relevante o comentário da Juliana, inclusive a pergunta da Isabelle. De alguma forma, eu acho que poderia ajudar a complementar os comentários que foram feitos até então e também esclarecer umas questões que me pareceram bem relevantes apontadas pela Juliana. Me parece importante distinguir a questão da psicanálise com a instituição psicanalítica.
Eu não acho que a psicanálise algum dia foi elitista. Eu acho que as instituições psicanalíticas, sim, têm no seu histórico um grande elitismo, né? Mas se nós pensarmos em Freud, Freud nunca foi elitista nesse aspecto, né? Mas as instituições freudianas, sim. Lacan, curiosamente, iniciou com a questão de que o sujeito já se tornaria psicanalista a partir da sua própria análise pessoal, né? Então, se nós pensarmos nesse histórico até os dias atuais, pensamos aí até pouco tempo atrás, nós tínhamos nas instituições psicanalíticas apenas médicos, com uma formação didata, onde todos os dias precisariam fazer ali uma psicanálise para então receberem o tal do passe e se tornarem psicanalistas, né? Depois, menos tempo atrás, apenas psicólogos, né? E há pouquíssimo tempo, então, se abre em algumas outras instituições uma outra formação, justamente porque nós entendemos que o pilar básico não é a formação acadêmica em psicologia e tampouco em medicina. Existem vários outros pilares, né? E me parece também que um dos grandes divisores de águas aí foi não a clínica da intenção, a clínica do setting analítico, e sim a clínica de extensão, né? O que é a clínica de extensão? É a clínica da cultura. Então, quando a psicanálise passa a dialogar com outras áreas da cultura, que não só a biologia, que não só a medicina, que não só a psicologia, e sim a literatura, a linguística, as artes, principalmente as artes, né? O sujeito entende que a psicanálise não transita só no consultório. O sujeito entende que a psicanálise transita por outras áreas do saber. E aí, se nós pensarmos no pós-guerra, onde vários psicanalistas vão para a Argentina, Buenos Aires se transforma num grande polo psicanalítico. E eu acho que com eles nós aprendemos demais a psicanálise em extensão, a clínica da cultura e uma nova clínica de intenção, uma nova clínica psicanalítica que já não é mais então essa clínica elitista. E, claro, isso nós conseguimos ver aí em pouco tempo. Quantas décadas? Uma década, talvez, 2 décadas no máximo, numa clínica não tão elitista. Apesar de ainda conseguirmos ver aí, termos nos nossos vínculos sociais, uma análise ainda muito elitista, principalmente calcada na análise de data, em algumas instituições, porque hoje ainda nós temos instituições que não aceitam os outros futuros profissionais de psicanálise que não sejam psicólogos ou médicos, esses mais tradicionais que, aliás, Lacan nunca propôs isso, né? Então, isso é muito curioso. E só para dar uma complementação do que a Isabelle fala, né, ela coloca, talvez ela põe assim, como trabalhar, então, uma psicanálise para esse público, para esse setor. Não sei se foi isso que eu entendi, mas me pareceu algo assim. Eu não sei se existe algo pautado em uma receita para diferentes públicos, né? Porque se o pilar básico é a associação livre, se o pilar básico é a livre associação, o discurso sem regra, e esse discurso sem regra vem de todos e para todos há uma escuta, né? Então, não existe exatamente como atender X ou como atender Y, mas sim uma predisposição àquela escuta que vai receber algo que é muito livre, né? Independente de uma realidade atrelada a um social, né? Justamente porque o que vem daí é essa extensão que se torna intenção depois. Não sei se agora no final me confundi um pouco, não sei se eu não fiquei muito claro, mas a minha ideia principal seria um pouco distinguir uma proposta psicanalítica diferentemente de uma instituição psicanalítica que historicamente era assim elitista e que, com o passar dos anos, por conta das outras áreas do saber, que é a clínica da cultura, já perde esse poder de elitismo.
Bem, oi, André. Bem, o que você está dizendo, sim, mas o que a gente vai poder pensar? Apesar, né, de todos os pontos que você foi levantando, e eu estou entendendo aí que o que veio das meninas tem a ver, apesar de tudo isso, como é que a gente pode se colocar numa posição de receber, sim, sujeitos que têm um sofrimento psíquico atravessado ou não por questões, eu acho muito difícil que alguém não esteja atravessado pela cultura, né? Isso que você falou. A pessoa vive, ela não é isolada, ela não está efetivamente à parte de tudo que acontece. A produção, aquilo que se produz na cultura, ele efetivamente produz sofrimento, produz questões de ordem psíquica. Freud aprendeu isso lá com as histéricas, desde sempre. E talvez a histeria seja o que mais pode demonstrar para a gente, por ser um sintoma que se desloca o tempo todo, quanto ele está alinhado, né, com a cultura. Qual que é o modo que a gente vive? É o da impermanência, né? E da instabilidade. Isso é gerador de sofrimento por si só. Acho que essa ideia de o que é elite, porque a gente pode pensar as psicanálises, né? Cada psicanalista ele vai fazendo o seu set, respeitando a teoria na qual ele está orientado, respeitando os pilares de análise pessoal, de supervisão, de estudos constantes. Ele vai receber esse sujeito, acolher na dimensão da sua própria escuta para fora da clínica, né? Porque ele também é atravessado pela cultura. Então, é sempre uma banda de Moebius, não é Numa, que a gente vinha falando. Sim, exatamente, é um dentro e um fora. Mas, André, eu acho que a gente combinou um pouco, porque eu falei que o analista não pode ter preconceito, e quando ele recebe cada um, é cada um mesmo. Então, ele não pode achar, porque aquele que veio da favela, ou que é negro ou negra, seja o que for, ou de onde vier, ele tem que estar desprendido, não é? O máximo que puder. Por isso que Freud diz, num certo momento, também, que a análise é impossível. É impossível educar, governar e analisar, porque uma análise total disso não pode, mas o analista se esforça pelo seu desejo de ser de análise, né? De encaminhar uma análise, de se desprender de seu eu, né? De seu indivíduo, e ser pura escuta. Tenta, é uma tentativa todas as vezes. Em cada sessão, a gente tenta ocupar esse lugar. Agora, a gente não pode esquecer, ao mesmo tempo, disso, porque nós vivemos num país que esse problema, gente, para mim, o que mais me preocupa é o genocídio. 40 mil jovens mortos, onde 80% é a população negra entre 14 e 24 anos. É algo que eu fui com a minha companheira na África do Sul, no encontro internacional sobre isso, e ela tem um centro de pesquisa, que pesquisa, chama-se ESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, mas estuda a violência. Eu vou mandar para vocês também o boletim, os últimos, para vocês pensarem nos 7 estados brasileiros o que é que está acontecendo. Quando ela apresentou esses dados que eu disse hoje, na África do Sul, onde houve um apartheid, era um encontro internacional, eu nunca esqueço, quando ela pôs os números, aí eles disseram assim, professora, a senhora botou aí tantos números a mais. E ela, não, está certo, não é possível, não é possível. Aí ficou aquela balbúrdia, ninguém acreditava que pudesse ter esse número de morte como há no Brasil. Entende? Então, a minha preocupação é com esse genocídio. Por isso que eu fui estudar rap. Em vez de eu ter ido fazer mestrado, doutorado em psicanálise, eu fui lá na extensão. Fui estudar a literatura, mas na literatura eu fui estudar o rap. E fui para as favelas. Eu conheci esses rappers todos. Vivia no Capão Redondo, na casa do Mano Brown, conheci a mãe dele, andava por várias favelas do Brasil, conheci muitos rappers. E
Todos me disseram, a quem eu perguntei o que foi que o rap lhe deu, primeiro me disseram assim, a minha cor. O que é que isso significa? Uma ressignificação daquele espelho. Quando o negro é mal visto, como cabelo feio, como a pele feia, isso e aquilo, como um pele-alvo, o rap trouxe uma ressignificação. Num podcast de Mano Brown com Emicida, vejam o Mano a Mano, que é o podcast de Mano Brown com Emicida, todo o podcast dele é maravilhoso. Quando eles dizem um, o outro diz junto, cara, o rap deu um espelho para o negro se olhar. Olha que coisa incrível, nós que somos analistas, conhecemos aquela fase do espelho, onde a criança vai se reconhecendo e vai constituindo o seu eu, a sua imagem, né? Essa imagem foi deturpada, entende? E esse trabalho importante do rap é como se fosse uma análise. Eu comparo um pouco com o primeiro trabalho de análise, vamos dizer, ele não fez uma análise, uma psicanálise, em intenção, mas houve um efeito de análise, André, nesse trabalho dos rappers, do rap, do hip-hop no Brasil. Houve uma revolução onde fez-se uma ressignificação, que Érica tão bem falou também, mudou o discurso, eles tomaram a palavra, falaram como sujeito e disseram com sua própria voz, sua própria língua, com seu sotaque, com sua semântica, com suas gírias, com sua fala própria. Isso não é pouco, isso é muito. Agora, o que a gente precisa é acabar com as mortes. Isso é que olha, para mim é a coisa que mais me toca. E eu fui convidada agora por umas mulheres das periferias aqui do Rio, junto com uma mulher que foi, ela não foi reeleita, mas ela foi já deputada, que é a Francisco, ai meu Deus, como é, Érica? A Mônica Francisco. Mônica. A Mônica me convidou e agora esse ano eu já tinha vontade de fazer esse trabalho. Como é que um analista pode contribuir nesse trabalho contra essa violência? Eu estou muito ligada no sofrimento dessas mães, por isso que eu fiz aquela letra daquela música, que eu não esqueço aquela noite, eu vendo no Jornal Nacional, aquela avó segurando o carrinho do bebê, do neto, vazio. Essa criança não tinha 2 anos, e ela levou um tiro. Gente, como é que... Aí eu fico pensando, como é que eu estou aqui? Para mim, assim, como é que nós estamos, assim, comendo, tomando café da manhã, é como... Me dá vontade de ser uma freira, ir-me embora para ali, sabe? Isso é um negócio que eu fico dividida nesse ponto. Então, mas voltando, como é que nós, analistas, então, poderíamos contribuir para esse trabalho? Então, como elas me convidaram para fazer um trabalho com essas mães que perderam esses filhos, que é uma coisa absurda, muitas não recuperaram os corpos, outras não conseguiram fazer justiça, nem descobrir, nem apontar e nem abrir os processos que deve ter na justiça, né? Os que matam esses rapazes, até crianças nas favelas, muitos ficaram impunes. Mas você olha para o Brasil e você vê o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. São 3 com as maiores populações carcerárias. Uma é o Brasil. Dessa população carcerária, mais de 50% nunca foi julgada. Vocês verem como é difícil prender um político, um rico. Não é difícil? Quantos advogados, como a justiça os protege, mas os negros e periféricos das favelas e periferias, os trabalhadores brasileiros, são presos assim na rua, por confundir com qualquer um. Todos são elementos suspeitos. Estão presos. Assim, são levados. E estão lá, mais de 50% sem ser julgado. Isso é um escândalo inaceitável, sabe? Então, o que é que a gente pode contribuir com o que a gente já aprendeu na psicanálise? Eu agora vou a campo. E tem vários analistas que já se prontificaram comigo, que podiam ajudar, que estão, assim,
se propondo aí, a gente não sabe o que é que vai surgir de demanda dali, mas esse ano eu vou entrar nesse trabalho. Agora a gente escuta a Regina. Oi, boa noite. Bom, primeiro queria saudar as colegas que falaram hoje, parabenizar o CEP pelo tema do debate, né? E fico pensando aqui com a Numa, né, quando ela diz que o rap dá um espelho, né, que permite aí, né, que se desloque esse ideal de ego branco, né, e bem-sucedido que está colocado para os sujeitos da nossa sociedade, né, e dialogando um pouco com a Érica, né, permite também um espaço de enunciação, né, esse espaço de enunciação que é social, mas é também subjetivo, né, que é aberto não só pelo rap, mas também, e aí um pouco eu queria deslocar, porque a gente começa o debate desse tema, né, em torno da elitização e do preço, né, quando a gente está falando de permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Então, um pouco pensar no que já tem mudado, né, e que questões isso nos coloca, né? Então, se a gente tem um deslocamento desse ideal de ego trazido por uma série de mudanças, né? Pelas cotas, pela chegada de mais pessoas negras e periféricas nos espaços acadêmicos e também nos espaços de formação de psicanálise, né? Lembrando que hoje boa parte das escolas, inclusive o CEP, tem mecanismos de cotas, né? Para o acesso. A gente tem também, né, essas pessoas colocando questões, né, que são teóricas e que também são metodológicas nas áreas acadêmicas e de prática clínica, né, nos espaços de formação psicanalítica, e eu fico pensando, né, que transformações epistêmicas são essas que vão sendo colocadas, né? O CEP tem feito várias atividades e debates com temática, especialmente com a temática racial, mas também com outras, a partir de outras desigualdades, né, colocadas socialmente. E o que isso vai trazendo para a gente, né? E o que isso vai trazendo para a gente também quando a gente passa aqui pelo período de formação no CEP, né? E a gente se propõe aí para coletivos, né? De escuta psicanalítica que estão colocados, né? E que estão presentes, que também é uma mudança, né? Então, se a gente tem mudanças epistêmicas sendo provocadas a partir da presença em maior quantidade de determinados sujeitos, a gente também tem uma oferta de espaços nos quais a gente pode atuar, né? E espaços de formação como o CEP tem feito vários debates, né? No último debate que eu vim, a gente falava da importância de juntar esse material todo, né? E deixar bem explícito para que as pessoas possam encontrar facilmente, localizar esses debates que já vêm sendo promovidos, né, numa quantidade bem interessante, repito, nos vários espaços de formação, inclusive no CEP, né? E fico pensando, né, que outras questões isso traz para a clínica também, né? Por exemplo, né, eu trabalho na Unicamp, né? E ali a gente vê que, por exemplo, um dos cursos mais disputados, né, em termos de candidato vaga, é o curso de medicina, por exemplo,
tá? E mesmo sendo a Unicamp a penúltima instituição pública brasileira a implementar cotas, a gente passou em 10 anos, tá? De menos de 5% de pessoas negras ingressando por ano no curso de medicina para 40%, estável nos últimos 3 anos de ingresso. Que questões isso traz para a nossa clínica? Eu fico pensando no quanto aparece, né, questões relacionadas a esse processo de, aspas, ascensão social, né? Fico pensando no quanto isso pode nos levar a pensar em aproximações com o que a gente pensava para os processos migratórios, por exemplo, e as questões da língua materna, e do deslocamento social, né? Enfim, esse é só um exemplo, né? Queria convidar a gente a pensar nessas questões que estão colocadas para o hoje, né? Quando, sim, a gente continua tendo, né, esses indicadores horríveis, né, tanto de mortalidade, quanto de morbidade, né, quanto de mortes evitáveis, que continuam presentes, mas a gente tem vários processos de mudança, né, tanto nos espaços de formação, quanto nos sujeitos que chegam para a gente. Em virtude do tempo, eu vou abrir para o Rubens também fazer a pergunta, e aí para as debatedoras responderem já fazendo um último comentário, tá bom? Pode falar, Rubens. Oi, boa noite a todos. Minha pergunta vai ser mais rápida, tá? Eu fiquei pensando num comentário da Numa, quando a Numa disse que o inconsciente não é branco nem preto, né? E eu li recentemente o livro da Isildinha Batista Nogueira, né? A Cor do Inconsciente, em que ela diz mais ou menos o oposto disso, né? Ela fala que no primeiro olhar da mãe, né, para o seu bebê negro, a mãe negra para o seu bebê negro, já passa o ideal da branquitude, de ser branco. Então, e aí que ela defende muito a questão de uma escuta atenta para essa questão, né? E eu acho que daria até para ampliar, né? Que talvez no inconsciente do pobre, né, já se passe o ideal, né, de ascensão social ou de não ascensão, né, de impossibilidade de uma ascensão social. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho a respeito disso, se chega ao inconsciente nessas marcas, porque se chega ao inconsciente, de alguma forma, as cicatrizes também têm que falar, né? Não só a minha voz, né? É isso, obrigado. Fiquei pensando, tem um livro da Rita Segato, né, que é Édipo Negro. Acho que está tudo um debate. O que a Isildinha fala não está fechado, né? Acho que o que a Numa fala não está fechado. Essa é a boa perspectiva e a boa notícia, né, da psicanálise, de que a gente está sempre podendo, a partir de outras falas, fazer perguntas, fazer furo nesse discurso para que ele não nos engula, né? Para que a gente possa estar renovando uma perspectiva sempre alinhada com uma ética da escuta. É importante, né, que a Isildinha também escuta de um lugar, né, de sendo ela afetada por questões como essa. A Numa vai escutar de um lugar, eu certamente vou escutar, e eu aprendi a escutar na rua com as meninas em situação de rua. Então, muito dificilmente eu não seja atravessada por questões. Toda vez que eu falo, eu me emociono, porque é uma questão que me atravessa. Eu não sou uma mulher preta, mas, no entanto, eu tenho uma afinidade muito potente, porque eu aprendi a escutar escutando minha avó, que era benzedeira, e aí então você vai construindo uma escuta a partir do lugar que te forma também, e te transforma e te deforma. Eu acho muito importante a gente pensar isso, porque nessa lógica da Rita Segato, por exemplo, quem era a ama de leite? É uma mulher preta que cuida dessa criança. E, no entanto, né, gente, claro, aí ela vai fazer toda uma construção de que o Édipo Negro, o que isso vai mais tarde se traduzir? Qual é o investimento libidinal? Vem de que lugar? Eu não fecharia como uma questão se o inconsciente é ou não é, mas eu fico sempre pensando na novidade,
né, de cada sujeito que se enuncia e se anuncia, e é com ele que a gente vai, nessa artesania, poder construir uma reescrita da própria história. Seja afetação, afetado, porque nós somos todos afetados. Não tem como não ser afetado do lado de fora da banda. A questão é como é que a gente vai poder se eximir da nossa própria subjetividade na hora da escuta do sujeito, do nosso analisante, para que não se perca aquilo que a análise tem de mais preciosa. Não circula a intersubjetividade dentro de um site. Vale a subjetividade daquele sujeito. Mas se a gente pudesse estender um pouco mais, a gente poderia pensar nas redes sociais, enfim, e que todos nós que somos analistas, nós podemos ser facilmente encontrados na rede social, e o nosso analisante vai saber a nossa perspectiva, o jeito que a gente pensa, e será que ele nos procura por isso? Então, eu acho que tem tanto enviesamento, né, nessa perspectiva, que eu acho bem importante que você fez, que é um furo para a gente poder disparar algum tipo de reflexão a respeito. Mas eu não entendo que está fechado nem como a Isildinha coloca, nem como a Numa. Vejo um pouco por aí. E obrigado, acho que eu tenho que já me despedir aqui, porque está no... Eu agradeço muito a participação de todos, que a gente possa ter mais espaços de debate como esse. Muito obrigada, Numa, Érica, obrigada ao Seth, Isabela, a todos vocês que participaram. É sempre muito rico essas aberturas. Para me despedir também, eu quero dizer que você tem toda a razão, Rubens. Quando eu digo que não há inscrição, não é natural. Não nasce... É a linguagem quem diz, é quem olha que diz. Uma amiga minha negra, que trabalha com antirracismo e tudo, foi para a África, chegou lá, pensou que iam chamá-la de negra, ninguém estava atrás disso, que era negra. Lá eles são africanos, eles são moçambicanos, ele é angolano. Quando o Brasil briga com o Paraguai, você diz o quê? Guerra do Paraguai com o Brasil, né? Mas onde tem o negro, vão dizer, é o negro brigando com o outro, é o negro... Não, o negro foi uma invenção. Pegaram os africanos, trouxeram para escravizar e fizeram metonímia. Ele virou negro, negra. Acabou. Não dá tempo a gente dizer tudo, mas foi uma identidade que a gente tem que ver politicamente, sim. Está aí, a Isildinha tem toda a razão, ela diz muito bem sobre isso, porque não é fácil fazer essa separação. Ela é psicanalista e ela olha, ela vê desse lado. Agora, o que eu estou chamando a atenção também é que ninguém nasce, nem mulher, nem homem, inclusive, né? A Simone de Beauvoir já disse, não se nasce mulher, faz-se mulher. Então, quem é dito que é negro, pode ser africano, angolano, brasileiro, foi marcado por isso, está marcado. Hoje há uma importância de se marcar e se trabalhar contra o racismo. Então, essa discussão hoje ela está muito complicada, complexa. Então, a gente tem que ouvir o Fanon, a Achille Mbembe, tem que ouvir essas mulheres todas, Chimamanda, todas. Eu estou lendo para tentar entender um pouco. É nessa área que a gente vai. Agora, você tem razão. Quando eu falo, é na natureza. É tanto que tem um corpo que é dito que é de homem, e ele vai, cresce e diz, não, eu me sinto uma mulher. O outro que é mulher diz, eu me sinto um homem. A gente vê todas essas... Tudo que o sujeito vai falar sobre o que ele se torna, né? A gente vai ouvir cada um desses em análise com sua singularidade e subjetividade. Mas você tem razão também, eu acho que a gente tem aí uma banda de Mébius mesmo. Tem uma tensão aí que não é fácil a gente dizer que está resolvido. É só nesse sentido, tá? Mas é um signo, a coisa está colocada e eu estou chamando a atenção para onde essa pele alvo, onde se chegou nisso, né? No genocídio, que a minha maior preocupação ainda é essa.
sim, para me despedir e agradecer o convite, agradecer ao CEP, a Érica, que bom te encontrar, a Eliane, vocês todos aqui, todos que falaram. Um pouco tempo para tanta coisa complexa, né? Eu achei que era muito tempo, mas não é porque é bonito, cada um nos atravessa, cada coisa que o outro diz, refaz o que eu digo, eu já vou sair diferente daqui, já estou pensando diferente, vocês já me enriqueceram hoje, agradeço por cada fala, que bom, obrigada. Da minha parte, agradecer também, enfatizar aqui a minha alegria desse espaço de diálogo, de participar desse espaço de diálogo e de aprendizado para mim, né? Eu disse no começo, eu não faço essa discussão específica com o campo da psicanálise, então o meu papel aqui era trazer algumas considerações, pensando também aquilo que importa para a formação de vocês, que é o campo da cultura, como foi dito, né? E se a gente assume aqui que o jeito de pensar a cultura é pensar essa possibilidade de organização da experiência humana em termos simbólicos, o que eu apresentei aqui foi uma leitura de uma produção artística, né? Importante para a gente pensar também o quanto essa experiência também é simbólica, histórica, muda, né? E muito recentemente a gente tem a possibilidade, por exemplo, dessa criação de discursos e de enunciação sobre o corpo negro e periférico, tal como o rap vem construindo, tal como o samba vem construindo, tal como a produção literária da periferia vem construindo. Então, eu espero que isso fique no radar, né, e participe também da formação de vocês, tal como, e que seja importante para a formação de vocês, tal como os outros debates que o CEP vem promovendo também em diálogo com essas mudanças estruturais recentes, como a Regina trouxe aqui, em diálogo também com essa visibilidade que alguns intelectuais negros e periféricos do campo da psicanálise também têm conseguido circular aí nas diferentes escolas, nos diferentes cursos. Então, muito obrigada e muito boa noite a vocês. Érica, Numa, Eliane, agradeço imensamente por esse debate tão sensível e potente. Agradeço ao público pela participação viva, engajada, e ao CEP por promover esse debate, ao suporte também, por nos dar todo o apoio que precisamos. Desejo para todo mundo um ótimo fim de semana e boa noite.